nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também, ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Alguns pontos são afirmados por Jesus neste discurso. O primeiro deles é a certeza do inesperado. É a certeza da ignorância que cada um de nós tem a respeito dos acontecimentos da vida e das coisas do reino de Deus, sobretudo do tempo em que as coisas devem acontecer. De fato, quem de nós tem certeza de alguma coisa na nossa vida? De nada. Temos alguma certeza sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro? Nenhuma certeza. Temos expectativas, esperanças. Podemos falar até de probabilidades. É provável que isso aconteça assim, porque as coisas costumam dar sinais antes de acontecerem, e se nós somos atentos aos sinais, podemos até intuir o que pode acontecer, mas certeza não temos. O inesperado faz parte da nossa realidade. Jesus afirma isso como uma coisa segura. Estejam certos. Se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Mas isso é inacessível ao dono da casa. Nós estamos ocupados com a nossa vida, ocupados com as nossas coisas. Quem está para nos roubar, age por si mesmo, tem tempo para tramar as coisas, e nós não temos todo o tempo do mundo para ficar pensando exatamente no que alguém está fazendo no momento presente. Então, diante desta certeza do inesperado, qual é o único caminho possível? Vigilância. Viver preparados, não viver distraídos totalmente. Ter em conta o inesperado, ter em conta que tudo pode mudar. É uma coisa com a qual nós podemos contar. Então esta é a lição de Jesus, válida para a morte e para a vida.
para a sabedoria no trato da nossa história pessoal neste mundo e válida para a nossa história com Deus, para o nosso destino eterno também. Um outro ponto que Jesus acentua neste evangelho se refere à responsabilidade diante desta vigilância. A responsabilidade assume graduações diferentes, dependendo da consciência que cada um tem. Quem provoca essa reflexão é Pedro, quando ele diz assim a Jesus: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E Jesus vem dizer, mas quem é o administrador em quem o Senhor vai confiar? Em quem é que eu confio? Quem são os administradores que eu escolhi? É evidente que esta parábola vale para vocês em primeiro lugar. E Jesus continua na parábola. Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Agindo como? Ele diz antes: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz daquele empregado que se mostrar fiel e prudente, atendendo aquilo que o Senhor esperava dele. E a isso ele acrescenta uma recompensa. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Então, quem for fiel, Deus haverá de recompensar esta prudência, esta fidelidade, esta vigilância. Por outro lado, como disse, há uma graduação. Para alguns, é mais culpável não estar preparado. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, não fez essa vontade. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. É conforme aquilo que nós recebemos, o que nos será cobrado. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Essa resposta cabe bem na pergunta de Pedro. Ora, Jesus chamou os discípulos, os apóstolos, dedicou tempo, investiu, pregou, anunciou, formou. É natural que Jesus esperasse alguma coisa deles. E assim acontece conosco também. Na vida prática, é bom que a gente saiba que Deus considera aquilo que nós temos a mais do que os outros. Deus considera aquilo que nós temos a menos do que os outros. Mas vale para nós sermos responsáveis pelas graças que nós recebemos. Antes da gente julgar as outras pessoas, para dizer, pelo menos eu não faço tal coisa, seria bom dizer, será que este que faz essa tal coisa recebeu o que eu recebi? Será que ele tinha condições de entender aquilo que eu consigo entender? Então a palavra de Jesus é muito comprometedora para nós. Vale, como sempre digo, para as coisas de Deus, mas vale também para as coisas deste mundo. Afinal de contas, quem recebeu escola, formação, família bem constituída, boa saúde, religião, o conhecimento de Deus, isso precisa valer alguma coisa. Há tanta gente nesse mundo que realmente faz muitas coisas que merecem castigo, sim, que merecem repreensão, mas talvez nunca tenham tido a oportunidade de serem melhores do que são.
pelo menos talvez não tenham tido as mesmas oportunidades que nós temos. Vale a pena viver de maneira comprometida, compromissada com os dons que nós recebemos. Eu me lembro que sempre, na minha infância, adolescência e na juventude, nas conversas que tinha com a minha mãe, ela sempre dizia isso. Sempre, sobretudo quando eu estava feliz por alguma coisa que tinha conseguido, que tinha realizado, algum sonho alcançado, ela sempre me dizia: pergunte-se, por que Deus te deu isso? O que Deus espera de você? Qual é a vontade de Deus para você? Porque, na verdade, Deus não joga fora os dons, as graças. Na verdade, Ele confia a pessoas que Ele espera que os recebam, que recebam as graças, que saibam administrá-los, que não vivam distraidamente e que sejam capazes de prestar contas a Deus daquilo que receberam. Não se trata de um juízo que nos amedronta, muito pelo contrário. Se trata de um dever de justiça, de quem recebeu e porque recebeu deve fazer frutificar o dom que recebeu. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.